cidade bendita, dá um pulinho nas missões. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Planetário. Está começando a partir de agora mais uma edição aqui no nosso programa Rumo ao Campo. Hoje trazendo aqui um baita convidado, grande amigo meu aqui e também referência no jornalismo aqui da nossa região. É o jornalismo do agro. E a gente começa a nossa programação aqui sempre com os nossos patrocinadores. A Cressol, Mazan, Coprel, Cepasa, Sindicato Rural de Espumoso e Três Tentos. Com esse timaço de patrocinadores, a gente vai dando início aqui à nossa pauta da manhã no Rumo ao Campo, falando, claro, do agronegócio. Tivemos aí nas últimas semanas grandes reportagens falando sobre trigo, milho, canola, também falamos aqui sobre a soja, entrevistamos também a Giovana, que é a engenheira agrônoma aqui da nossa cooperativa Cotriel, e hoje eu trago aqui o nosso convidado da nossa manhã, que também é da Cotriel, justamente aquela voz que você ouve todos os dias aqui na nossa programação, trazendo as notícias do agro, as informações, tudo que repercute no agronegócio você acompanha com a voz dele. Aqui eu estou falando do jornalista Roger Nicolini. Roger, primeiramente é um grande prazer, uma satisfação ter você aqui. Te conheço já faz um bom tempo aí nessa jornada do jornalismo e para mim é a grande satisfação em 2022, quando chego em Espumoso, acabo te conhecendo ali na cooperativa Cotriel e já foi até meu padrinho no jornalismo aí alguns anos atrás, então é uma satisfação imensa que eu tenho de trazer você aqui nessa manhã para a gente falar um pouco da tua história no jornalismo, que é ligada ao agronegócio, né? Fazendo aí seus 20 anos já na comunicação da Cotriel, quer dizer, uma vida já, dá para dizer, né? Tem muita gente aí que a recém está chegando aos 20 anos e tu já tem essa experiência aí, e obviamente há 20 anos ativos aí já na Cotriel, mas também com uma baita bagagem no jornalismo. Roger, obrigado por ter vindo aqui e começar falando aqui da tua história. Quando é que tu teve essa virada de chave de entrar no mundo do jornalismo? Porque diz que é uma cachaça, né? A gente entra no jornalismo aí e não sai nunca mais. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Planetário. Não estou muito acostumado a estar desse lado do balcão, como se diz, né, Fernando? Eu estou sempre acostumado a entrevistar, não ser entrevistado. Bom, eu comecei no mundo do jornalismo no ano 2000, aqui mesmo na rádio, né? 15 de janeiro de 2000, comecei na Rádio Planetário. Aqui na Planetário mesmo. Aqui na Planetário mesmo, né? Eu comecei fazendo algumas reportagens, né? Quando tinha operador de som nos dois lados, quando a Planetário ainda era AM, eu comecei no ano de 2000, 15 de janeiro de 2000, então agora, dia 15 de janeiro, faço 26 anos nessa área de jornalismo. Eu acabei não indo para o Exército, né? Então, estava com 18 anos, bem verdinho, como se diz, né? A cor da minha camisa, por sinal, e não entrei para o Exército, então acabei, né, terminando o ensino médio e acabei sendo convidado pelo diretor da rádio, então, para que a gente pudesse participar um pouco aqui, né? Eu escrevia colunas para o Zero Hora, né? Eu tinha a carta do leitor do Zero Hora e eu gostava de opinar. Já tinha tido a oportunidade de também mandar cartas para o Correio do Povo e sempre era publicado, né? Quando não estava o mundo digital tão presente naquela época. E o diretor da rádio de então acabou, né, ele acabou chamando a atenção dele, eu consegui uma entrevista e logo depois passei a trabalhar no rádio, né? 20 anos atrás. 26 anos atrás. No ano de 2000. E o que
aconteceu, né, Fernando? Quando eu comecei a fazer as minhas primeiras coisas, eu comecei a aprender a fazer edição, aprender a fazer redação. Depois fui pro microfone por um tempo. Eu tinha os horário dos domingos, né, que é o horário mais livre que eu tinha quando não tinha jornada esportiva, eu fazia programa musical. Assim que eu fui me talhando a fazer essa parte de locução e apresentação. Em 2002, quando o Bom Dia Líder começou lá com essa proposta que ele tinha na Líder, daí eu passei a apresentar também, né, em 2 períodos. Até 2006, né, quando eu saí da rádio, quando fui selecionado na Cotriel, né, eu comecei a trabalhar na Cotriel em 9 de junho de 2006. Em 2012 eu retornei para o rádio e fiquei até o ano de 2022, né, no fim de janeiro de 2022 eu saí do rádio e acabei então, eu voltei para o rádio, né, somente fazendo o horário das 6 às 8 da manhã, mas conciliando com a minha área na Cotriel. Até então eu só trabalhava no rádio, só tinha essa função de rádio, né, aqui dentro eu apresentei, eu acho que praticamente todos os programas. Eu acho que qual é que foi o programa que eu não apresentei? Só não apresentei o Prêmio de Sertanejo, né? Eu abri a rádio, né? Quando o locutor de então acabou, né, ficando doente, no dia 1º de ano, né? 2005, né? 1º de 2005, tava aqui, né? No 1º de ano, vim abrir a rádio quando a rádio ainda não era 24 horas. E fiz o Giro da Notícia, né? Eu acho que foi o Show da Manhã, o Prelúdio Sertanejo, né? Que tinha o Prelúdio Sertanejo, agora tem o Alma Campeira. Eu não fiz só esses programas. Os outros eu sempre apresentava. O pessoal saía, pedia substituição, acabava apresentando. E depois eu acabei fazia redação comercial. Quando a gente fazia, não existia chat GPT, essas coisas aí que todo mundo sabe hoje, não existia. A gente tinha que fazer na pura sorte. Porque até o GPT acho que é 2023, eu acho. Né? Então a gente tinha que fazer, caprichar nos textos comerciais para chamar a atenção. Então eu fui aprendendo. Essa questão de cortes já existe há muito tempo. Aqui na região quem começou foi a Planetário, depois as outras que copiaram. Eu acho muito bom essa parte de fazer os cortes, que a pessoa que quer né, saber da entrevista completa, vai lá hoje tem o site, tem o Facebook, tem o YouTube, tem várias outras formas de você saber das notícias. Então o corte é uma parte que eu entendo e eu sempre gostei de fazer muito o corte, e a Planetário começou e as outras que copiaram depois. Então essa é a minha história no jornalismo. Como tu disseste, é uma cachaça. Em 2002 eu comecei a faculdade de jornalismo na Unicruz. Sim, lá em agosto de 2002, né? Terminei em dezembro de 2006. Era para eu terminar em agosto, mas eu resolvi fazer a monografia somente no fim da faculdade, porque era muita coisa mesmo para mim. Eu trabalhava aqui na rádio, inclusive até em 2004 eu trabalhei em Soledade por um tempo, de outubro de janeiro a outubro de 2004, quando, né, começou a funcionar a Rádio Soledade. E de fevereiro de novembro de 2005 a fevereiro de 2006 eu trabalhei também, fiz férias lá na Rádio Soledade também. Então eu tenho essa parte, para mim foi um aprendizado muito importante. Quando eu passei a estar em Soledade, porque aprendi a trabalhar com concorrência. Naquela época aqui a rádio não tinha internet, não tinha, né, tinha outros meios de comunicação. Era só nas zonas sonoras. Só nas zonas sonoras, né? Não tinha Facebook, nada, tudo que se imagina de tempo digital. Olha quanto que o digital ele evoluiu nesses últimos anos, né? Então foi um aprendizado muito grande para mim. O que eu sempre digo, que o que eu sou na comunicação, o que eu tenho na comunicação, eu devo ao rádio. A questão de improviso, a questão de saber escrever, a questão de saber se portar, a questão de poder ser uma pessoa que possa fazer alguma coisa, né? Que saiba fazer alguma coisa. O rádio é uma escola muito grande. Então eu terminei minha faculdade do ano de 2006, sempre conciliando, né, a faculdade com os estudos, com o trabalho, né? Trabalhava bastante, trabalhava praticamente de segunda a segunda. Sábado tinha jornada, que era minha folga, tinha jornada esportiva sábado à noite. Eu editava gols, eu colocava gols. Eu não trabalhava só no jornalismo, eu trabalhava em todas as áreas. Eu acho que isso que é o grande aprendizado, e hoje quem entra no rádio tem um aprendizado completo. Então, em resumo, esse é o meu início da minha atuação na área de jornalismo, né, Fernando? Pegou bem o boom do milênio ali, né? Quando se tinha aquele medo, né, de que fosse parar a tecnologia, passou aí também
por grandes momentos da história também, como a própria questão aí dos atentados de 2001, né? Eu fico pensando, né, como é que deve ter sido um jornalista trabalhar naquela época e tem que fazer todas essas coberturas, né? Eu comecei no jornalismo em Cruz Alta, Diário Serrano, minha primeira carteira assinada foi no Diário Serrano, ali em Cruz Alta, em 2008, né? Então, não peguei essa parte aí, mas claro, né, a gente vai aprendendo com os mais antigos. E como é que foi essa virada daí para ir pro jornalismo do agronegócio? Porque hoje, como eu falei aqui, né, muita gente te acompanha, tem muita gente mais aí do início dos anos 2000 que os jovens, né, não pegaram essa tua época, mas hoje te conhecem pelos boletins, né, que a gente diariamente roda aqui na rádio. Tu acaba sendo a voz aí por detrás justamente das informações do agronegócio. Como é que foi essa virada de chave de sair do jornalismo mais, vamos dizer assim, factual no sentido notícias, reportagens, e dar essa guinada pro agronegócio? Primeiro, Fernando, tenho que contextualizar que eu, até então, não sabia a diferença de um pé de soja, um pé de milho, uma lavoura de trigo. Não sabia o que era atividade leiteira. Para mim, como muita gente ainda acha, né, que acha que o leite vem da caixinha, ele não vem. Ele vem da vaca. É a vaca que dá leite, né? Para quem não sabe. Até então eu não sabia, eu não tinha noção nenhuma. Até o jornalismo que a gente fazia aqui era um jornalismo mais factual, como tu disseste, mas principalmente também, né, Fernando, a gente ficava mais dentro do estúdio, não tinha essa facilidade de tu buscar informação em outros meios, né? Claro que a gente tinha que fazer trabalho de campo quando tinha acidente, quando tinha polícia, quando tinha qualquer fato externo. Eu fiz muito externo, Itapera, Vitor Greff, Seu, Bibirubá, não fazia só externo e espumoso, né? Quando não tinha correspondentes e tudo. Então eu tinha uma vivência mais estúdio. Do ano de 2006 apareceu uma seleção para Cotriel. O Sandro Hilgert, né, que esses dias, até semana passada, ele esteve aí. O Sandro Hilgert, ele fez o concurso para a Caixa Federal, ele passou no concurso e, né, estava saindo, e a Cotriel organizou uma seleção. E eu fui um dos que estava nessa seleção. Fiz algumas provas, né, e acabei então passando. Então, a partir de junho de 2006, 9 de junho de 2006, eu comecei a trabalhar na Cotriel, uma cooperativa, uma das maiores cooperativas do estado, que a gente vai ter a oportunidade de falar depois. Algo que era totalmente diferente da minha carreira. A gente tinha que, volto a dizer, usar essa expressão, se portar diferente. É uma empresa totalmente diferente, né? E eu digo assim que penei bastante. A gente sempre fala, quando a gente conversa com jovens, você também tem filho pequeno, meu filho já tem 9 anos, quando a gente fala com jovens, que saudade dos meus 18 anos, dos meus 20 anos. Nessa idade a gente não tem maturidade. Exato. A gente quer ter os 18, né? A gente quer ter os 18 porque a gente quer ser novo, né? Mas a gente tem as responsabilidades, a gente queria ter a cabeça e amadurecer, a gente demora para amadurecer, né? Então, em 2006, com 24 anos, eu assumi esse cargo na Cotriel, né? Auxiliar de comunicação eu era, até então, e aí que eu comecei a fazer reportagens, ir para campo, conhecer lavouras, conversar com as pessoas. Eu gosto muito de conversar, fazer entrevista. Para mim, o trabalho de campo é o mais maravilhoso. Quem é repórter, jornalista, né? Você não se realiza quando você está no campo, com certeza. No campo, seja onde for, sendo contando histórias boas ou histórias ruins, que faz parte do jornalismo. Então, essa virada de chave aconteceu comigo, tive essa oportunidade, agradeço a Cotriel. Agora, em 2026, vou fazer 20 anos de Cotriel, ou seja, Cotriel tem 66 anos, 1/3 da história da Cotriel eu já pude visualizar. Então, fui aos poucos me desenvolvendo, tive oportunidades de fazer alguns cursos, de visitar alguns lugares, de estar em meios como a Alcergs, Fecoagro, como a CCGL, já, né, modéstia à parte, eu sou bastante conhecido nesses setores. Eu e mais um comunicador lá, o Iriceu da Coopermil, né? O Matheus ali da CCGL me chama de dinossauro do cooperativismo, porque sou eu e o Iriceu, e ele já está um tempinho lá na CCGL, não faz muito tempo, tá menos tempo. Abraço, Matheus, tenho certeza que está me assistindo aí, e tantos outros que estão me assistindo. Então a gente começa a ficar conhecido e fazer as coisas, né? Então comecei a fazer reportagem, a partir de 2000
Em 2007 eu comecei a acompanhar assembleias da cooperativa, né? Comecei a ir para todas as unidades, né? Comecei a ir para Capão do Valo, Pantano Grande. Não tinha as unidades de Arroio do Tigre e Sobradinho ainda, que começaram lá em abril de 2007. Depois começaram a fazer assembleia a partir de 2011, 2012, naquela região. Comecei a conhecer e a fazer essa parte. Então, comecei a contar essas histórias, a saber o quanto que é importante a gente estar conversando com as pessoas e conhecendo um pouco dessa parte do cooperativismo e essa parte maravilhosa que é o produtor rural que tanto tem a contar e a contribuir pra gente, né, Fernando? E é interessante, Roger, tu sabe que outro dia eu estava assistindo uma reportagem dele, que é também um dinossauro, um fóssil do jornalismo, o Caprini, e o Caprini, eu estava assistindo uma reportagem dele com o Fernando Collor ainda, e ele falou pro Fernando Collor, né, ele disse, vocês fizeram a história, eu como jornalista conto a história. Isso que é interessante, porque o mundo do agronegócio, ele não chega até... Porque, volto a falar, aqui a gente tem uma grande audiência no Rumo ao Campo de produtores, né? Os caras que estão lá e sabem o que estão fazendo, né? Mas a gente também tem um grande público de entusiastas, aquelas pessoas que estão agora começando a se interessar, o jovem que está começando a se interessar pelo mundo do agronegócio, e essas informações não chegariam até o jovem, o entusiasta, aquele que está aprendendo sobre o agronegócio, se não fosse um jornalista que está lá contando os fatos, né? Que, como tu disse, está lá no campo, está acompanhando um dia de campo, sabe o calor que é um dia de campo. Eu tive o prazer aí de acompanhar alguns dias de campo aqui da Cotriel, a entrega também das novas viaturas, acho que foi em 2023, se eu não me engano, e a gente está lá no meio. E isso é interessante porque tu está aprendendo também, né? Tu não está lá só registrando um fato, e é como tu falou, começar a acompanhar as assembleias. Eu acredito que se não fosse esse desejo de também estar nas assembleias, de ir lá ver o que é um trigo, o que é uma soja, com certeza hoje tu não conseguiria estar todos os dias gravando um plantão do agronegócio, levando, volta a falar também, muitas vezes para um público que também está aprendendo sobre o agro, está começando a conhecer. Se não fosse essa tua dinâmica, esse desejo de estar em campo, como tu disse, né, de estar ali, botando o pé na terra também, porque o dia de campo é isso, né, é terra, é calor, é umidade, é estar apresentando, é estar aprendendo. Acho que isso faz toda a diferença também. Com certeza, Fernando. E eu vejo que a leitura, o conhecimento, eles são extremamente importantes. Você se informa bastante lendo, aprendendo. A gente tem que ler, a gente tem que conhecer. Isso é importante. Mas nada que a vivência. E por isso que eu valorizo tanto e respeito tanto o trabalho do produtor. Meu avô foi produtor. O meu pai já saiu, né, do interior, foi para a cidade, né, em busca de oportunidades, né. Mas tem o meu tio que está lá no interior, o tio Macir, está lá no Santo Antônio, né. Tem o meu tio Aderir, o Tite, que já está lá no Mato Grosso, na fazenda dos Bastos lá desde 1984. Olha aí. Foram aqueles pioneiros que subiram lá. Isso, ele é gerente da fazenda, né. Então ele é gaúcho e subiu para lá em 1984. Então, e tenho muitos parentes que são produtores rurais. Então eu respeito muito. E quando eu falo de produtores rurais, falo de todo mundo, né? Eu não estou só falando do produtor de soja e de trigo. Falo daquele produtor de leite, né? Um produtor de leite que é tão sofrido, que trabalha de segunda a segunda, seja na umidade, seja na geada, seja no dia quente. Não tem férias, né? Não tem férias, né? E o produtor em si, hoje, ele tem mais facilidades. Hoje a tecnologia, ela chegou para melhorar a tua produtividade. Tu tem muito acesso. Então, hoje a gente procura contar essas histórias. E, né, eu já estive... Esse ano eu já tive na CCGL, eu acho que umas 4 vezes. Então sempre tem um evento pra gente ver alguma coisa diferente. E agora há pouco eu tava lá no show técnico cooperativo, até quando eu tava vindo pra cá, tava escutando a entrevista do presidente no programa de rádio, e ele estava também, ele foi no mesmo dia que eu fui, e eu tava vendo as estações, tava passando aquele dia que eu fui, no dia 17 de dezembro, não tava tão calor, no dia 18 tava mais calor, que foi o dia que ele foi, eu fui dia 17, ele foi dia 18 de dezembro. Então aquele dia não tava tão calor, mas eu passei em todas as estações e procurei conversar com os pesquisadores que eu podia nesse momento, para contar um pouco dessa história, para levar para o produtor. A gente tem que ter um poder de síntese, porque hoje a informação está muito rápida por causa do celular, por causa das mídias. E tu falou dos jovens, né? O meu guri tem 9 anos, né? E ele já tem uma vivência totalmente diferente, né? Essa geração nova tem uma vivência totalmente diferente do que significa hoje a questão do agro. Ele acha, como a gente disse no início, que o leite veio da caixinha, que a soja vem do pacote. Não vem. Ele precisa entender
entender o quanto que é importante você contar e respeitar o produtor. Então, para mim, um respeito muito grande aos produtores. São proprietários da Cotriel, que são né, sócios, donos da Cotriel, da Sicredi, de todas as cooperativas, né, da Cressol, da Cicobi, de todas as cooperativas da região, porque sem eles nós não teríamos a região que nós temos. A gente sabe muito bem quanto que a nossa região é desenvolvida em relação a outras que têm grandes produtores. Essa região é o que é por causa do produtor que acredita nela, né, Fernando? Exatamente. Eu te fazer uma pergunta aqui, Roger, dessa virada de chave, né, de sair do jornalismo factual e ir para o mundo do agronegócio, que foi a maior dificuldade assim que tu teve? Eu falo porque eu sempre, quando eu vou trabalhar em algum lugar, eu sempre eu digo, né, porque tem aquela coisa, muitas vezes as pessoas elas acham que o jornalista ele tem que saber tudo. Eu já acho que o jornalista tem que saber um pouco de tudo, né, porque tu precisa ter esse desenvolvimento. Mas eu sou péssimo em esporte, sou péssimo. Eu também. Esporte é uma área que eu nunca consegui dominar. Eu não sei o que é as regras do campo, mas a gente tem que aprender, né? E se te jogarem no fogo, tu tem que dar um jeito de se virar ali. E tu sai dessa área, eu acredito que, porque o agronegócio, não que ele seja, né, um bicho de 7 cabeças, mas dá aquele choque, né, pro profissional da comunicação que vai entrar de cabeça numa pauta, vamos dizer assim, que até então a gente só lia a notícia, e agora tu é o cara que produz a notícia. Qual foi a maior dificuldade assim que tu enfrentou nessa virada de chave? Eu digo, Fernando, que a maior dificuldade é você, principalmente, você entender aquilo que você está fazendo. É como tu disseste, né? Não passar vergonha ali, Não né? passar vergonha, principalmente. E eu digo assim, nessa parte de esporte também, quando eu estive no rádio, a única área que eu não estive foi no esporte, justamente porque eu acabei tendo que fazer o trabalho interno, né? O Adriano fazia o plantão, eu era, né, quem editava os gols, quem colocava os repórteres no ar, regulava o som, ajudava a regular o som, depois da equipe lá fazer tudo, e eu tinha essa função. Então nunca fui para reportagem esportiva. Agora que eu estou começando a me meter de comentarista de esporte, mas eu não entendo 10% do que os comentaristas. Então a gente tem que ler, a gente tem que também entender, e a gente aprende fazendo. Exato. Agora estou fazendo lives, né, com os meus companheiros lá do Hora Bolas e tudo, o pessoal que eu conheci aí, para que a gente possa falar um pouco. Eu sou muito colorado, muito fanático do Internacional. Tô tentando me controlar bastante o que eu posso, né? Mas o esporte, a religião, política são coisas muito apaixonantes, né? Então a maior dificuldade foi entender, principalmente entender. Mas a gente entende, a gente não pense que a entrevista que vai ao ar com o técnico, com o agrônomo, aquelas perguntas saem naturalmente. Saem também, pelo conhecimento que a gente tem, mas a gente tem que ter a humildade de perguntar para o técnico agrônomo. O que a gente vai falar hoje? Exato. Eu não sou muito afeito a pautas, né? Eu nunca coloquei pauta, né, por escrita, porque eu gosto dessa conversa, né? Não estou dizendo que eu sou contra a pauta, o que, como, quando, onde e por que a gente aprende lá no jornalismo, quando a gente faz a faculdade, né? Mas a gente tem que ter humildade de perguntar para o técnico, para o veterinário, para o produtor. O que eu vou perguntar? Às vezes, quando a pessoa te diz, o que tu vai me perguntar hoje? Diz assim, então tu faz... bate-papo. Tu diz pra pessoa, faz um briefing, né? Não sou muito afeito a expressões em inglês, mas vou dizer assim, não, eu vou te dar a pauta. A pauta é assim, eu vou te perguntar a tua história, né? Esses dias saiu aí a Somos Feitos de Pessoas, a websérie da Cotriel aí, que a gente se envolveu bastante, a nossa equipe produziu toda a equipe de marketing da cooperativa que produziu, né, fez toda essa produção, e a gente, quando concebeu a ideia do Somos Feitos de Pessoas, a gente fez uma pauta e apresentou para o produtor, para os gerentes e para os produtores. O que tu vai perguntar? Não, eu quero saber da tua história. Eu quero saber como que tu começou. Comecei na área de fumo, depois migrei para o soja, para o milho, para o leite. Depois, o que tu pensa sobre a área do cooperativismo? O que tu pensa? Então é assim que tu vai desenvolvendo uma entrevista. É assim que tu vai ganhando conhecimento. Natural. Aí foi assim que aconteceu comigo. E continua acontecendo. Eu não parei de aprender, nem posso, nem devo. A pessoa que para de aprender,
a pessoa que deixa de existir. Então, para mim, mas é muito maravilhoso aprender todos os dias com os produtores, com conhecimento e com o respeito. Eu volto a dizer, eu respeito muito essa área esse produtor rural que é extremamente importante para nossa região e que há muitos anos sustenta essa região, sustenta o Brasil e sustenta o mundo, né, Fernando? É um celeiro, né? O pessoal fala, o Brasil é o celeiro do mundo, né? Alimenta aí a população mundial. E a gente falou aqui da questão das dificuldades e qual foi o momento, eu não digo nem só no agronegócio, assim, mas uns principais momentos, assim, que tu como jornalista falou, caramba, eu tô vivendo esse momento, tô contando essa história, não vale Covid-19, tá? Porque isso aí foi um momento que acho que qualquer jornalista aí deve dizer, tô vivendo um momento inacreditável, né? Mas tirando a Covid, que eu acredito que seja também, foi de impacto, acho, para todo mundo no meio da comunicação, até porque a gente não parou, né? A Covid não permitiu que um jornalista, um repórter, um comunicador parasse, mas dentro desses 26 anos que tu tem aí na área da comunicação, do jornalismo, qual foi aqueles momentos que tu falou, caramba, tô vivendo isso aqui, tô contando essa história para quem está nos acompanhando? Foram muitos momentos, a gente até não consegue lembrar de tudo, mas me marca muito a gente poder estar perto do produtor. Para mim, contar essas histórias, eu já fiz incontáveis entrevistas, até nunca parei para saber quantas entrevistas eu já fiz nesses meus anos, né? Porque antigamente a gente não tinha tanta rede social e tudo, mas a gente agora começa a ter noção do que a gente fez. Então, para mim, eu acho que o momento especial é aquele momento que tu tá perto da tua fonte, de tu poder extrair o que de melhor tem, de contar boas histórias. Eu falo, a expressão hoje é storytelling, né? É contar as boas histórias, a gente poder conversar e conhecer o produtor, seja o que for. Seja aquele produtor que tem aquela história boa, aquela história triste, aquela história que... Mas eu acho que o produtor só vive as mil maravilhas, não, né? É muito diferente disso. Ontem a gente teve aí, né, esse granizo na região e eu estava num dos grupos que eu estou aqui, eu disse assim, não, gente, vamos pensar positivo. Isso eu sempre levei do rádio, né? Com quem eu trabalhei no rádio, a gente tem que comunicar o que está acontecendo, mas eu sempre tenho essa filosofia e vou continuar carregando para minha vida de ser uma pessoa positiva, por mais que, né, tudo que está acontecendo, não vem ao caso aqui, né, Fernando, não é o objeto da nossa entrevista aqui, a gente tem que ter esperança, principalmente de dias melhores. A cooperativa, ela tem esse objetivo de congregar o produtor e isso não é dado que eu estou inventando, isso é um dado que a FECOAGRO, Federação das Cooperativas, tem, né, onde que tem uma cooperativa, a rentabilidade do produtor é melhor. Mais de 55% da entrega de produção do Estado está em cooperativas. Então as pessoas confiam muito em cooperativas. Então, eu vejo que o cooperativismo ele é fundamental nisso. Então, para mim, o melhor momento é sempre aquele momento que a gente está do lado das fontes, podendo extrair as melhores histórias, as histórias que têm que ser extraídas, mas principalmente de estar em contato com a fonte sempre. Para mim, esse é o melhor momento, com certeza. Tem aquele momento bom e um momento ruim, né? A vida é feita desses momentos e a gente tem que humildemente aceitar o momento que a gente está, mas também sempre fazer o algo mais. Então, a gente, graças a Deus, a gente pode conversar. A melhor coisa que eu vejo, Fernando, é chamar as pessoas pelo nome. Quando eu posso chamar, ô seu João, ô dona Maria, ô seu José, eu gosto as pessoas chamam a gente pelo nome, a gente não sabe, às vezes a gente não conhece. Acontece contigo quando tu tá no rádio, claro, tu tem o crachá, eu tenho o meu crachá também, mas às vezes quando eu não estou uniformizado, as pessoas me chamam pelo nome e às vezes a gente não lembra de tanta gente que a gente conhece, né? Mas então eu gosto de chamar as pessoas pelo nome, de conversar, de ter essa proximidade, né? Quando a pessoa me chama pelo nome na entrevista, me sinto próximo dessa pessoa. Isso para mim não tem preço. Não tem preço poder contar histórias, poder estar com as pessoas e poder ter essas oportunidades que a vida de jornalista me proporciona, né, Fernando? Eu vou te lembrar um momento especial aí, que eu acredito também seja especial na tua carreira, que foi inclusive o dia que eu te conheci pessoalmente, em 2022, quando a gente teve aqui, eu queria que tu falasse um pouco desse evento, porque eu me lembro que tu estava bem à frente deste evento em especial, e eu acredito que
foi um momento especial para a cooperativa também, a Cotriel, e também aqui na nossa região, quando a gente teve o encontro das mulheres. Mandar um abraço, inclusive, para Beatriz, né, que também estava lá na labuta, né, correndo para lá e para cá. E eu me lembro muito de chegar aquele dia conversar contigo, quando teve o encontro das mulheres em Espumoso, na cooperativa, mais de 1.400 mulheres, se não me falha a memória, tu pode me corrigir, mas eu me lembro, acho que foi esse número mesmo, mais de 1.400 mulheres lá na associação, inclusive, né, me fugiu o nome agora, a FECO, né, e eu me lembro que aquele dia, aquilo ali para mim, eu acho que deve ter sido histórico para a Cotriel, porque, poxa vida, eram 1.400, mais de 1.400 mulheres produtoras, familiares de produtores que estavam ali naquele momento especial, ali aprendendo. Teve palestra, teve show, inclusive, muito legal. Como é que foi trabalhar no jornalismo e tu vê, porque se nós tínhamos ali 1.400 mulheres, tu imagina se tu somar os maridos, os filhos, né, o seio familiar, se tu colocar todo mundo ali, dava 40 mil pessoas, né? Como é que foi esse momento especial aí de ver aquilo acontecer e ver que de fato o jornalismo estava ali, inserido, né, contando aqueles fatos ali para a comunidade. O encontro de mulheres, a gente tem que fazer uma justiça aqui. Ele começou, eu entrei na Cotriel em 2006, o encontro de mulheres começou em 2004 a partir do Beto Canelo, que é uma excelente fonte que eu sugiro que vocês conversem, porque ele tem, se eu estou no cooperativismo, ele tem muito mais conhecimento de cooperativismo do que eu. As palestras dele são muito boas. Estou vendendo teu peixe aqui, viu, Beto? Tenho certeza que essa entrevista vai chegar em você aí, né? Um grande abraço, Beto, que foi graças a ele que eu entrei no cooperativismo. Em 2006, ele estava se aposentando da cooperativa, ele se aposentou em dezembro, né? Eu entrei em agosto, tive um tempo para poder conviver com ele, mas ele está sempre lá na comunicação, a gente conversa e troca ideias. Então, o Encontro de Mulheres começou em 2004, por quê? O que era feito para as mulheres até então? As mulheres, elas tinham o seu papel apenas de estar do lado do marido, né? E o que se entendeu? De fazer um evento para trazer conhecimento para elas, e foi assim, os primeiros eventos, o próprio Beto, inclusive, foi o palestrante. Depois se começou a implementar algumas palestras aí com conteúdos diferenciados, e shows também, né? Eu me lembro que nos 60 anos da Cotriel, a gente trouxe o Michel Teló, a gente trouxe o Léo Paim. A Cotriel tem esse querer aí de sempre aproximar as mulheres, as esposas de sócios, filhas de sócios e associadas da cooperativa. Então eu entendo que a mulher é muito importante para o cooperativismo, e nós temos mais de 35% de associadas mulheres atualmente na cooperativa. É um número muito interessante, um número que cresce cada vez mais. Se você for pegar, até eu devia ter levantado esse dado, mas eu prometo que eu te passo, Fernando, para que tu possa divulgar aí nas oportunidades que tu tiver para falar, né, da cooperativa, o número de jovens, a faixa etária de associados que mais está predominando na Cotriel é a faixa etária nossa, né, de entre 35 e 45 a 50 anos de idade, porque é uma faixa que o produtor está mais maduro, que já está entendendo a importância de estar nessa área. Então, falando do encontro de mulheres, é muito bom acompanhar esses encontros, porque a gente conversa com a associada lá de Capão do Vale, de Pantano Grande, Arroio do Tigre, Sobradinho, aqui do depósito da Serra dos Engenhos, do Campo Comprido, de Espumoso, Alto Alegre, Campos Borges. É tanta cidade, eu procuro até nem falar para eu não me esquecer. Então é muita gente, é muito bom ver o semblante delas gostando de estar lá. É um dia que elas tiram para elas, e acho muito importante a gente ter esses eventos para congregar as mulheres, que também tenho muito respeito, né? Eu já não tenho a minha mãe há muitos anos, já minha mãe faleceu em 2010, né? Tenho certeza que ela está me olhando de onde está, e ela foi uma grande incentivadora dessa parte. Ela me passou muitas coisas, principalmente da importância de você ter palavra, de você honrar o que você combina, o que você tem que pagar aquela conta, você paga aquela conta. Minha mãe sempre me cobrou muito, você seja um homem de palavra, né? Então eu vejo as mulheres um respeito muito grande. As mulheres precisam cada vez mais de espaço, estão conquistando do espaço, né? O meio cooperativista tem proporcionado muitas oportunidades. Eu tenho o comitê das mulheres da OCERGS, da FECOAGRO, da CCGL. As cooperativas aqui da região também fazem esse trabalho importante, que começou pela Cotriel, né? Diga-se de passagem, né? Cotriel começou esse trabalho, e as outras cooperativas da região depois passaram a fazer esse trabalho. Então, modéstia à parte, a gente tem que dizer que é muito maravilhoso poder contar essa história e estar do lado sempre das mulheres, porque o lugar da mulher é onde ela quiser
quiser. E o lugar da mulher não é nem na frente nem atrás, é do lado do homem, é do lado da sociedade, é do lado de quem está. E o meio cooperativista, Cotriel em específico, que eu posso falar a qual eu vivo todo dia, é que apoia bastante as mulheres. A gente teve esse encontro, né? Mais de 1.400 mulheres ali reunidas e que com certeza... Eu acompanhei só esse, inclusive, né? De 2022, se eu não me falha a memória. Né? Com certeza acompanharemos muito mais ainda. Mas me marcou muito porque eu vi ali a força da Cotriel. E olha que, volto a falar, a gente tinha as mulheres. Né? Se tu vai juntar todos os associados ali, hoje os familiares, pessoas que dependem ali da Cotriel. E fora também, né? Todos os as funcionárias que a gente tem na Cotriel. Então, semana passada, a gente trouxe uma engenheira agrônoma, a Giovana, estava aqui conosco contando a história dela também, falando sobre a história dela junto à cooperativa. Quer dizer, a cooperativa sempre abrindo espaço, né? Isso que eu acho bem interessante. O interessante é tu ver essas notícias, a gente fica sabendo por quê? Porque há um jornalista ali, há alguém na comunicação trabalhando. Como é que começou aí os teus boletins, né? Porque a gente falou aqui da tua carreira, o início, essa virada de chave para o mundo do agronegócio, e aí tu começa a trazer esses plantões, que é o que o boletim da Cotriel é o que o pessoal ouve todos os dias aqui na nossa programação. E eu volto a falar, se a gente chega a atrasar um minuto, o pessoal às vezes pergunta, não entrou aqui, ó, como é que tá? Quero saber as informações. Ou seja, a gente vê que há um público muito grande que está ali acompanhando justamente os boletins. Como é que foi começar a produzir esses boletins? E a gente sabe que não é fácil, né? Porque tu apresentar um programa todos os dias, tu tem que prezar pela qualidade e não deixar a qualidade cair. Como é que é fazer esse trabalho? Porque envolve a elaboração das reportagens, né? A busca pela informação e a atualização todos os dias. O Informativo Cotriel é um programa muito tradicional, inclusive da própria rádio há muitos anos. A exemplo do Cotriel em Sua Casa, que vai ao ar sábado e domingo, né? Aliás, o nome Cotriel em Sua Casa, fazer uma justiça aqui, foi da dona Oara Bulé, lá da Serra dos Engenhos, que há mais de 45 anos, ou seja, está mais que a minha idade, existe esse programa, que é o programa de entrevistas que a gente tem. E quando as pessoas vão visitar a Cotriel, eu sempre mostro como que começou. Coloco a fita do Acai, que começou lá atrás, no Romualdo Gato, que esses tempos até eu postei uma foto nas minhas redes com ele esteve lá, o meu pai trouxe até o Romualdo Gato, que está lá na Bahia, está muito bem, por sinal. Depois o Beto Canelo, que fazia o programa, depois passei eu a fazer. Agora eu já estou passando o bastão também, né, porque eu demorei bastante para entender sobre isso, né, Fernando? Eu vejo assim que a gente precisa sempre deixar de algumas funções para assumir outras, né? Então eu entendo. Agora estou passando o Informativo Cotriel para a Letícia, que a Letícia faz às terças, quartas e quintas. Eu estou fazendo o informativo na segunda e na sexta. Agora, no mês de fevereiro, que começam as reuniões regionais, as assembleias, né? Eu vou estar ausente, porque o programa do final de semana eu vou ter que fazer, mas o informativo da semana eu já vou passando para a Letícia. Então a gente vai fazendo esse processo. Então eu sempre faço a questão de mostrar como começou, com a fita com a Acai, né? Aquele aparelhão grande, né? Quem procurar na internet aí, fita Acai, vai ver lá aquele aparelho grande que você não podia errar, ou se você errava, você colocava o papelzinho por cima e colocava. Inclusive no rádio, ano 2000, a gente estava terminando com o Acai e estava passando a gravação para o computador para fazer edição. Então, para você ver. Depois tinha o MD, um mini disc, né? Um mini CDzinho, que a gente fazia. Só ele tinha um determinado número de edições, às vezes não conseguia emendar mais as trilhas, ficava em 2 trilhas. Gravei muito. E depois, ali, 2008, 2009, que daí eu passei a gravar somente no computador. Então foi toda essa transição. É um informativo que tem uma proposta aí de trazer informações, de trazer os eventos, as festas, os anúncios de venda. Então tem muitas formas de você trazer informação, mas principalmente prezar pela qualidade. Então a gente se esmera todo dia de trazer essa informação. A gente tem o boletim da soja, que é um boletim muito tradicional dentro aqui do Show da Manhã. A gente tem outras emissoras da região, tem formas de divulgar também hoje nas mídias digitais. E o Cotriel em Sua Casa, para mim, é o programa que eu gosto muito de fazer, que tem entrevistas, que a gente passa a semana da Cotriel a limpo, mas principalmente também a gente conversa
conversa com o técnico, a gente tem aquele tempo maior de fazer isso que a gente está fazendo aqui, um bate-papo, uma conversa bem mais solta, uma conversa que traz informação, que tem conteúdo. Então, sempre estar estudando, está sempre se qualificando, né, Fernando? 26 anos de jornalismo, já fazendo seus 20... Já fez 20 anos na Cotriel, né? Eu vou fazer agora em junho 20 anos. 20 anos de Cotriel. O que tu espera aí para os próximos anos? Porque, como a gente falava aqui, né? A carreira do jornalista, ela é uma busca, uma eterna busca. E eu volto a falar aqui também. Jornalista que não é dado a leitura, a acompanhar notícias. Eu sou um que eu gosto de chegar em casa, eu boto no jornal A e pulo pro B e vou acompanhando ali. O jornalista que não gosta de buscar informação tá na carreira errada, né? Porque o jornalista, ele é um leitor voraz da informação, né? Ele precisa buscar. Como é que tu projeta aí o teu futuro? Como falei, 20 anos aí de cooperativa, já dá para te escrever um livro contando essa saga, né? Porque boa ideia. 20 anos de cooperativa na comunicação, poxa vida, né? Faça a conta, quanto tu não contou para a população, né? Quanto tu não reportou para a população, dias bons, dias ruins, frio, calor, a história do agricultor A, do produtor B, ou seja, calcula quanto que tu já não informou para a comunidade. Eu acho isso uma coisa essencial e fundamental. O que tu espera aí para esses próximos anos dentro da comunicação? A evolução está cada vez maior. Tu falou da Covid, né, Fernando? A Covid forçou bastante evoluções que estavam adormecidas, vamos dizer assim. Nesses anos, você está no jornalismo um pouco menos que eu, mas tu também já teve muita vivência, a gente tem muita vivência. Eu espero que cada vez mais tenha muita evolução por aí. Hoje, a inteligência artificial está nos apoiando bastante. Não vou dizer que eu não uso o chat GPT, uso bastante também. É uma tendência, É uma tendência, a gente não pode fugir, né? A gente tem que saber mandar uma mensagem, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, fazer uma postagem, né? O chat GPT tá lá, mas tu tem que saber fazer o prompt dele. Ele é uma ferramenta, né? É uma ferramenta, tem que saber. Hoje, pesquisar no Google, todo mundo pesquisa. Agora, fazer um prompt no chat GPT para que ele fique bom, você tem que ter conhecimento, que tu falou. Tem que ler, tu tem que dizer, vou chat GPT, eu preciso produzir uma foto de um produtor com uma vaca tocando os bois, ou lá na plantação de soja, ou colhendo ou plantando. Você tem que saber, tem que ter conhecimento. Então eu vejo que a evolução está cada vez maior. Hoje, para o produtor de soja, de milho, de trigo, a evolução hoje está muito grande. Hoje você faz um plantio em muito menos dias do que fazia 20, 25, 30 anos atrás. Me lembro quando a gente fala muito do plantio direto, é uma questão que eu vou procurar resgatar nos programas aí de projetos e tudo. A gente tem muito o que dizer pro produtor ainda. É uma fonte inesgotável de assuntos do agro. A gente sempre tem o que falar. Tanto que esse programa Rumo ao Campo aqui é um programa muito tradicional. Tem muita gente ouvindo. Eu tenho certeza que depois que eu sair daqui, muita gente vai me abordar na rua e vai dizer: Roger, eu escutei a tua entrevista, parabéns. Ou faltou tu falar isso, tu podia ter falado aquilo. Ou seja, estava ouvindo. Estava ouvindo, né? Então, se eu tenho um olhar, um ouvido crítico, você sabe o que tem que perguntar e questionar. Então, eu vejo que a tecnologia está evoluindo bastante e cada vez mais vai ser importante que ela evolua, mas que tenha pessoas qualificadas para levar a informação. O rádio nunca vai morrer. Você lembra quando começou a internet? O pessoal dizia, vai acabar o rádio. Não, vai acabar isso. O rádio foi o meio que melhor se adaptou à internet. Exato. Todas as rádios foram para a internet, inclusive hoje, o FM, o AM já não existe mais, né? Mas você não sintoniza a rádio só pela FM. Hoje, pelo carro, claro, muita gente tem rádio em casa, no interior aí tem muita gente que ouve, mas hoje você vai lá na internet para você procurar o rádio que você quiser. Exato, então a informação está à tua disposição. E você tem muitas formas. Quando a gente estava na escola, né, Fernando, a gente só tinha a Barça, que era maior. Era a maior enciclopédia que a gente tinha. Era um mundo pra gente. Hoje... E ter uma coleção de Barça em casa, o cara era playboy praticamente, né? Pô, tem uma coleção de Barça em casa, né? E aquelas figuras. Ou seja, hoje o pessoal vai pro computador, e nem pro computador, vai pro celular, né?
Então então a gente não pode ir contra a tecnologia. Jamais, quando disseram que o celular ia terminar com tudo. Não, o celular é um complemento, você tem que... Então eu vejo que a tecnologia cada vez mais vai ter o seu espaço, mas vai ter espaço na tecnologia quem souber lidar com ela. Já fui em várias palestras esse ano, disseram, não, a IA não vai terminar com o teu emprego. Tu vai terminar com o teu emprego só se tu não se adaptar a ela, como muita gente acabou ficando para trás, seja em todos os meios. Quando eu falo aqui, não falo só do meu meio, a gente fala em todos, no meio do agro, no meio do comércio, da indústria, dos serviços. Se você tem hoje uma qualidade, você se diferencia no mercado. Eu me lembro quando eu tinha lá eu não me lembro quantos anos eu tinha, mas lá em 2002, quando a gente começava a utilizar o computador, né, e eu me lembro dos pais dizendo em casa, isso aí não dá em nada, isso aí não tem futuro, né, larga isso aí, vai ler um livro, e é bem como tu falou, questão de adaptação, né, teve muita gente que, como a gente sabe, né, leva a tecnologia para o caminho ruim, mas também, se tu se aliar à tecnologia e saber utilizar uma tecnologia, tu vai muito além. E tu falou até na questão da Covid-19 agora, como é que foi trabalhar como jornalista no agronegócio no momento mais difícil que a humanidade passou aí nesses últimos 100 anos? E a gente não parou, né? Eu não trabalhei de home office nenhum dia. Sim. Até um dia eu fiquei em casa, vou dizer que não fiquei, né? E eu acabei pegando Covid, acabei ficando 20 dias em casa. Foi para mim bem difícil. A gente nunca sabe o que pode esperar de uma pandemia, né? A gente nunca tinha vivido, na nossa geração nunca tinha vivido. Espero que a gente não viva por um bom tempo. Talvez a geração do meu filho vai viver, mas a minha eu espero que não. Mas a gente não parou um dia, a gente tinha o que reportar, o que fazer, o que falar. A Cotriel tomou as suas medidas que tinha que tomar em favor dos seus associados, dos seus funcionários, procurou manter todas as suas atividades, manteve suas atividades, manteve todo mundo trabalhando, todo mundo sendo remunerado, sendo rentabilizado. Então eu vejo que foi um momento de virada de chave, eu digo assim, de a gente perceber o valor das pequenas coisas, de estar ao lado, né? Alguns eventos acabaram não podendo ser realizados. Eu estava vendo esses dias um vídeo de uma apresentação de Natal que a gente fez lá, que a gente sempre fazia com a FECO, né, no final do ano. Todos os anos a gente apresentava uma música, e num ano a gente não pôde fazer a janta dos funcionários da cooperativa, que é sempre em dezembro. A gente fez uma apresentação de Natal, eu era o Papai Noel, e a gente não pôde, né, tá com aquele contato com as pessoas. A gente tomou todos os cuidados e foi nas unidades e tudo, porque a gente não podia parar. Então, para mim, foi um momento importante de buscar algo a mais, mas principalmente também um momento que a gente procurou aprender. Quem quis, aprendeu com a pandemia. Quem não quis, não aprendeu. E eu vejo, né? Minha esposa é técnica em enfermagem, hoje é psicóloga, ela trabalhou muito na pandemia, eu converso com ela me traz muitas experiências do que ela passou. A área da saúde também não parou muito. E a gente tem que dizer, muitas outras áreas não pararam, né? Não só a saúde, a área de segurança, muitas áreas não pararam. Então, o jornalismo ele teve um papel muito fundamental, mas a gente não parou nenhum dia. E graças a Deus a gente pôde comunicar o que foi possível comunicar, e as coisas boas e as ruins, mas esse momento passou. Esperamos que a gente tenha aprendido alguma coisa com essa questão da pandemia. O campo não parava, né? O campo não parou. A gente sabe que a informação ela precisava ser entregue ao produtor, e como todos os meios de comunicação, eu me lembro também quando entrou a pandemia ali, o medo do profissional da comunicação era de perder o emprego. Esse era um grande medo. Claro, tirando a questão da saúde, óbvio, né? Mas o medo era justamente esse, porque a gente viu empresas pararem, né? Eu me lembro que teve aqueles primeiros lockdowns lá, aquilo lá foi tenebroso, financeiramente falando, inclusive pro próprio comércio em si. A gente vive numa região agrícola, a gente sabe que o comércio é uma cadeia, é uma avalanche de problemas, né? A gente acompanhou muito isso. Eu me lembro que, inclusive, na época também, a gente tinha um grupo, acho, de WhatsApp, tu tava lá também, tava todos os profissionais aqui da comunicação da região, e se debatia muito essa questão, né, do que fazer, de como é que eu me lembro que na época eu estava em Ibirubá ali, a gente tinha um jornal impresso, antes o jornal vinha de ônibus até Ibirubá por questões da pandemia, a gente tinha que ir até Cruz Alta buscar o jornal, porque o jornal vinha e parava na rodoviária, se tu não tivesse ali aguardando, seguia para Santa Rosa. Então
foi um tendel aquilo ali, né? Mas a informação estava ali, precisava ser contada, precisava ser registrada e abordada com profissionalismo, né? Eu acho que esse foi o grande papel do jornalista, do comunicador naquele momento ali, que era um momento bastante delicado. Sem dúvida, e a gente passou por esse momento e cada vez procurou comunicar, e esperamos que cada vez mais a gente entenda o valor das relações humanas, o valor das pessoas, a importância de ter, se falava muito em empatia, né? Mas eu vejo que na pandemia quem era de um jeito ficou do mesmo jeito, quem era bom ficou bom, quem era ruim ficou ruim, quem era péssimo ficou péssimo. E quem quer fazer sua parte não precisa ficar dizendo que faz a sua parte. A pessoa tem que ser a pessoa que tem que ser, né? A pessoa tem que ser a pessoa que é. Não tem que ficar fazendo tipo de nada. Eu sou o que sou e, claro, né, não sou perfeito, ninguém é perfeito, mas a pandemia ela teve que ensinar alguma coisa para a humanidade, que ninguém é infalível. Ninguém, a gente tem que cada vez mais saber de onde viemos e para onde vamos, e temos que entender o nosso papel na sociedade, né, Fernando? Tu falava agora há pouco, né, que quando a gente terminar essa entrevista aqui, muito possivelmente tu vai estar na rua, alguém vai te abordar, vai conversar contigo, vai perguntar por que tu não falou, o que tu falou. Isso é bem interessante, porque outro dia a gente rodava aqui uma reportagem do Lauro Coleman, um abraço pro Lauro, inclusive sempre nos acompanhando, e a gente estava rodando uma entrevista com o Lauro no Mundo em Revista, inclusive, né, trazendo uma reportagem. Eu estava lá em cima preparando o meu almoço, o telefone tocando. E aí eu atendi o telefone, um produtor lá de Alto Alegre. Pá, mas eu quero saber disso, eu quero saber daquilo. O que ele está falando não é bem assim, isso aqui está certo, mas isso aqui está errado. Ou seja, é uma audiência, né? A gente acompanha isso. E aí, como tu falou, né? A gente precisa saber ouvir a crítica, saber absorver a crítica, melhorar. E a gente sabe que o mundo do agronegócio, nos últimos anos, ele foi muito politizado. A gente acompanhou, isso é fato, que não puxando sardinha para nenhum lado, mas é um fato, é uma realidade, né? A gente ouviu muita bobagem também sendo dita, o produtor está ficando bilionário, mas ninguém sabe como é que é lá o produtor do leite levantar de manhã às 5 da manhã, independente se está geando ou não está, tem que estar lá trabalhando. O pessoal aí, que ontem, por exemplo, né, que a gente falou, deu a chuva de granizo, o pessoal preocupado, né? Já vinha aí de estiagem, graças a Deus choveu muito aí nos últimos dias, deu um pouco de alívio. Aí vem uma chuva de pedra, né? O pessoal já fica preocupado. E aí tudo que tu posta, tudo que tu produz ali, sempre vai ter alguém que vai achar que ou tu tá sendo tendencioso, ou tu não tá trazendo a informação como tem que ser, porque não é bem assim. Como lidar com a crítica no mundo do agronegócio? O jornalista do agronegócio, como é lidar com essas críticas? Porque existem, né? A gente sabe que, dependendo da forma que tu abordar a matéria, vão falar que ou tu tá botando a informação errada, ou que tu tá sendo tendencioso. Como é que é lidar com a crítica do dia a dia? Lidar com a crítica em si, como tu disseste, né, Fernando? A gente tem que ter muita responsabilidade, e hoje tu não posta nada e ninguém não contesta, porque a informação está à disposição de todo mundo no celular, nas redes, nas mídias, mas você tem que ter fontes confiáveis de pesquisa, sites confiáveis, meios confiáveis. Qual é o meio que é mais confiável em todas as pesquisas? O rádio. Exato. Por quê? Porque muitas empresas, inclusive grandes, né, a Meta do Facebook, que é do Instagram, do WhatsApp, onde que ela investe? No rádio. Porque tem muita gente que começou a politizar as coisas. Eu também não vou puxar essa brasa para nenhum assado, e nunca fui partidário, nunca fiz campanha para ninguém, então eu posso falar com tranquilidade. Aliás, quando eu trabalhei aqui na rádio, eu sempre fiz crítica para os dois lados. Então, para quem eu falo, para quem me conhece sabe que eu não tenho lado nenhum. O lado, para mim, é o lado do que está sendo feito corretamente. Mas sobre crítica, a gente tem que aprender a lidar com crítica. Não quer... Ninguém gosta da crítica. Ninguém gosta da crítica. Não sou hipócrita dizer que eu gosto de crítica. Às vezes tem lá 20 comentários, um que é negativo, né? Eu estava vendo, inclusive aqui numa postagem aqui, já estava vendo um comentário aqui que mas eu vou ignorar, né? Não vou dar palco para essa determinada pessoa. E essas pessoas que estão fazendo isso. Então, lidar com a crítica é algo que faz parte. Exato. Faz parte, e a gente tem que ter responsabilidade no que a gente fala, no que a gente diz, como a gente fala e como a gente diz. E isso a gente só aprende fazendo.
errando, acertando, nem sempre vai acertar, nem sempre vai errar, e né, de vez em quando até circula um corte do Silvio Santos que ele disse assim, não, hoje parece que as pessoas acham que o Roger saiu de casa, que o Fernando saiu de casa, ele vai errar, ele vai errar. Não, ele não tem família, ele não tem amigos, ele não tem o meio. Tu vai lá tentando acertar. Então, tu tem que aprender a lidar com a crítica em si. No agro não é diferente, tenho certeza. Exatamente. Eu sou de uma primícia, Roger, e falo porque te conheço já há alguns anos. Quando a gente ouve uma crítica, eu sou daquela opinião. Trilhe os trilhos que a pessoa criou, né? Faça o que ela fez. Tenha 20 anos, 26 anos de jornalismo, né? Porque a gente ouve muito isso, né? Porque eu vejo muito isso. Tu sabe que aqui na Rádio Planetário tem uma máxima, que até é uma orientação do Ramon, nosso diretor, e eu achei sensacional isso. Eu nunca tinha parado para pensar. A gente no jornalismo, sempre que eu fazia uma matéria e alguém vinha, mesmo tu sabendo que tu usou uma fonte correta, tu tem aquela informação em primeira mão, tu está no local, né? E isso eu uso grandes exemplos do jornalismo. O Caprini é um cara que eu admiro muito, ele tem as opiniões dele que eu não concordo, mas como jornalista, né, tem gente que fala mal do William Bonner, porque ele tem um lado, sim, ele tem um lado, mas se ele não fosse um bom profissional, ele não tinha ficado quase 40 anos. Já faz 40 anos que ele está na Globo. No Jornal Nacional são 29 anos. Exato. Se o cara não é bom, ele não estava lá. E olha que eu não concordo com as opiniões dele. Mas como profissional é inegável. O cara tá ali. O cara, apresentar um programa todos os dias, né, como jornalista, e se manter ali todos esses anos, é porque o cara é bom. Não tem. Senão não tava ali. Essa é a verdade, né? E há um público. Então eu sempre sou daquela opinião, né? E o Ramon, ele trouxe essa grande sacada que eu acho, na minha opinião, a gente não responde comentários. Não responde. Porque não adianta. Tu vai responder, tu pode apresentar para a pessoa a fonte correta da informação e a pessoa vai falar que tá mentindo. Que tu tá trazendo informação errada, informação equivocada. Então, se nem Cristo agradou todo mundo, não vai ser a gente vai agradar, né? Mas eu sou aquela opinião. Tenha 26 anos de jornalismo, né? Tenha 20 anos de cooperativismo. Aí tu pode vir, como dizem, debater ali, né, no ponto a ponto. Então, Roger, eu deixo aqui essa admiração pelo teu trabalho, volto a falar, não é fácil, né, tu ficar aí 26 anos de jornalismo, o cara tem que ser muito homem, né, porque a pedrada vem sempre, independente da matéria que tu faz, e 20 anos de cooperativismo, né, direto, informando o produtor, trazendo a informação, não é para qualquer um. Volto a falar, não é para qualquer um. E a gente sabe, no meio jornalismo, tem dias que a gente não tem vontade de sair da cama, né? Porque o jornalista, o comunicador também é um ser humano, né? Ele também tem as suas dificuldades, os seus problemas, a conta para pagar no fim do mês ele tem também, ele não é um super-herói, né? Então eu admiro aí muito o teu trabalho e acho que tu tá aí no caminho certo, sempre fazendo um bom trabalho, e é referência pra gente aí mais novo, pra gente que também eu entrei muito tempo depois de ti e volto a falar, né? Tu tem grandes referências e uma das que eu tenho é você, né? E pra gente finalizar a nossa matéria, como diz no jornalismo, as considerações finais, aquilo que tu quer deixar aí para quem está nos acompanhando. Eu quero primeiro agradecer esse tempo aí, né, para 1 hora de conversa no rádio, é um latifúndio, vamos dizer assim, mas é só o rádio que permite isso, somente um programa, né? Um bate-papo bom, passou rápido, eu nem vi. Exato. Foi muito bom aí, tu sabe instigar muito bem o teu entrevistado, Fernando, eu acompanho bastante, e eu, como entrevistador e como entrevistado, eu gosto de uma coisa, você deixa a pessoa falar, você deixa a pessoa fazer. Eu não gosto tem alguns podcasts que eu acompanho que o entrevistador não deixa o entrevistado falar. O Faustão, né? E tem um apresentador, né? Eu ia falar do Faustão, que eu pergunta, responde, faz introdução, desenvolvimento e a conclusão da pessoa. Quero agradecer muito ao espaço aqui, Fernando. Quero, de público, agradecer, né, pelas palavras, né? Tem muitas pessoas que também poderiam estar aqui. Eu estou tendo essa oportunidade, te agradeço muito, agradeço o espaço que tens dado para a Cotriel. Toda semana tem um profissional da Cotriel aqui. Exato. E qualificado. Né? E graças a Deus a esse espaço aí, quero agradecer a emissora, né, através do diretor Ramon aí, que também sempre tem dado esse espaço, demonstrar o quanto que a nossa cooperativa, que completou 66 anos, nosso presidente fala sempre muito, né, a cooperativa ela não surgiu para 66 anos, ela surgiu para a vida. Exato. Ela está aí para isso. Então quero agradecer a tantas pessoas que
me ajudam a eu estar aqui. Quero agradecer principalmente a Deus, graças a Ele estou aqui, independente da religião, né? Mas quero agradecer principalmente a pessoa que tem me dado muita força nesses últimos anos, minha esposa Josi, que eu digo de público aqui que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a Josi. São 2 anos e 8 meses que eu estou com ela, então é a pessoa que estou aqui. Agradeço pelo meu filho, está aqui comigo também, me acompanhando nessa trajetória. Eu espero que eu consiga passar 10% e ele seja 10% do que o meu pai foi para mim, que o meu avô foi para mim, que tantas pessoas foram para mim. Agradeço a todas as pessoas da minha trajetória, não vou dizer nomes aqui para eu não me esquecer de ninguém, né? E a minha família, meu pai, meus irmãos, a todas as pessoas que estão aqui. E principalmente também esse espaço aqui muito importante. Esse programa é sensacional. Esse programa aqui, ele precisava retornar à toada que ele está. Elogio, né? Já fiz esse elogio para você, agora faço elogio de público. Parabéns, Rumo ao Campo, que retomou o seu caminho que estava, de trazer informação aqui e certamente indo para o campo muitas outras vezes aqui. Sei que você está com a proposta de estar conversando com as pessoas ao vivo. Eu acho isso muito maravilhoso, que você consegue extrair muitas coisas aí das pessoas. Parabéns e obrigado mesmo pelo espaço, de coração mesmo, Fernando, e obrigado a todos que nessa 1 hora aí puderam nos ouvir um pouquinho desse bate-papo tão bom, tão gostoso. E eu volto a falar que, trazendo umas informações dos bastidores, né? Acho que 1 mês atrás, eu acionava quem? Acionava tu, né? Ainda conversava, cara, o que me dá me sugira, tu que conhece mais, aí vamos modificar o Rumo ao Campo, vamos sair para um caminho diferente, mais entrevistas, mais bate-papo. Eu me lembro que a gente conversava sobre isso, não me esqueço, estava ali na frente, né, trocando uma ideia contigo, tu me dando umas dicas legais ali, e a gente consegue ver, né, pelo feedback que o povo nos dá, de que o Rumo ao Campo tá cada vez melhor. Então isso é muito bacana, né? Eu volto a falar, é a referência que eu tive, era você. Eu disse, cara, tu que conhece mais, tem mais tempo aí aqui na nossa região, dá uma ideia. A gente começou a trocar uma ideia e a gente começou a trazer toda semana profissionais. E eu volto a falar, mas estão trazendo só os profissionais da Cotriel. Negativo. A gente traz profissionais qualificados aqui. E a Cotriel tem de sobra, né? Tanto que é só pegar as nossas últimas reportagens. Aqui é especialista em canola, especialista em trigo, especialista no setor da agronomia, da carne, do leite. Então, isso que é muito bacana, né? Como a gente teve outro dia, uma dica que até que tu me deu, me fugiu o nome dele, do leite, lá da maior produção leiteira aqui da região. O Ederson Parisotto. Ederson Parisotto, né? Baita reportagem. Então eu acho muito bacana esse vínculo. E não à toa que a Cotriel tá aí firme, né? Cada vez melhor. Eu sou um cliente da Cotriel, sou suspeito em falar que toda tarde dou um pulo lá. Então eu acho que isso é muito, muito bacana ter essa proximidade. E acho que semana que vem a gente vai ainda estar ajeitando aqui, né? Ajustando. A gente sabe da corrida. Temos presidente aqui da Cotriel trocando uma ideia conosco aí fim de semana. Com certeza, né? Esperamos que semana que vem nosso presidente possa estar aqui, sua agenda permita, né? E vocês vão ter aí uma amostra aí do conhecimento que ele tem aí, e tenho certeza que vai agregar bastante. Obrigado, viu, Fernando? Obrigado mesmo por esse espaço aí, muito importante aí, que eu vou guardar essa entrevista, vou salvar ela, vou guardar lá no meu computador, que foi um momento importante de eu poder estar do outro lado do balcão. Exatamente, né? E até mandar um abraço pra Josi, né? Inclusive, já vamos entrar em contato com ela, porque temos Janeiro Branco agora, né? É muito importante a gente abordar esse tema do Janeiro Branco. Outro dia entrevistamos também a Josi. Não sabia que era tua esposa, cheguei lá na hora e disse, mas viu o sobrenome, mas eu acho que é a esposa do Roger, né? Então, teremos aí, com certeza, ela trazendo informações sobre o Janeiro Branco, que é o momento que a gente vive hoje, com certeza vai dar uma pauta aí especial. Vamos para um rápido break, lembrando que a nossa reportagem, ela está disponível aqui na nossa página do Facebook, canal do YouTube, vai estar no Instagram também daqui a pouquinho, e claro, obviamente, a gente transcreve ela aí para o nosso site da Planetário, com todas as informações e também o áudio anexado aí para você que chegou por agora, né? Perdeu aí o início da reportagem, a gente vai estar disponibilizando ela para você. Eu vou para o nosso intervalo, a gente vai fazer um intervalo rapidamente aqui,